Para tirar nossas dúvidas sobre isso, eu recebo o advogado especialista em direito civil e do consumidor, Rafael Alcântara. Tudo bem? Bom dia, como vai, Rafael? Bem-vindo ao Manhã Leve. Vamos falar desse assunto que não é leve, mas de uma forma que as pessoas, né, leve, que as pessoas entendam, porque é um momento de perda de pessoas muito complicado e até briga em família, né? Sim, é um assunto necessário, que um dia ou outro todo mundo vai acabar passando, né? Exatamente, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas, enfim, vamos... quando acontece a perda de um ente querido, o que as pessoas pensam, fora a dor, o que tem de burocrático para resolver, como que é? Olha, a burocracia é grande, é bastante, né? Infelizmente é bastante mesmo. Porque tem que avaliar todos os bens, além da parte que já tem que fazer, que é a parte chata de enterro, de velório, já tem que começar a ver os bens. Temos uns cards, que inclusive você passou para nossa produção, para a gente conseguir entender melhor. Tipos de testamento. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso, né? Tem, bastante. Inclusive, acho que muita gente não faz. Tem um pouco de preconceito em lidar com testamento, em vida, e pensar em, nossa, já vou pensar em morte agora. Mas que é muito importante, é bom você fazer planejamento, para que no futuro não tenha briga e evite ter briga até. Que você já resolva mais rápido esse momento que já é um momento triste, né? Temos 3 tipos de testamento. Quais são eles? Isso, nós temos o testamento por escritura pública, que é o feito em cartório, que esse não precisa nem de validação do juiz, já é feito da forma correta. Temos o testamento particular, que esse necessariamente tem que ter pelo menos 3 testemunhas, tá? E para ser válido, é só através de decisão judicial, e só entrando com ação judicial para comprovar a validade e dar a validade para esse testamento. E o terceiro? E tem um testamento que é o testamento cerrado, que esse é um testamento bem curioso, até pouco usado hoje em dia, que é um testamento que você faz em segredo. Vai no cartório, faz o testamento, ele registra lá e só pode ser aberto após a morte. Ele fica como uma pessoa de confiança e só vai ser aberto após a morte. E só quem pode abrir também é o juiz. Então, pode ter um testamento aberto que você vai lá, escreve o que você deseja, vai no cartório, registra, fica público, qualquer pessoa pode ver. Tá, e a pessoa tem que falar que escreveu esse testamento ou não? Ela pode também guardar. O público necessariamente vai ficar para o público geral. Qualquer um pode ver. Qualquer um que for no cartório pesquisar vai ver esse testamento. O particular não, pode guardar. Sei, que é esse com o juiz que você falou. Que o juiz vai dar validade. Sei. Que é ele, mas 3 testemunhas vão saber. Certo. E o terceiro é o... É o de segredo, que é o de cerrado. Qual que é mais feito? Qual que as pessoas optam? Hoje o mais feito é o público. Que é o cartório. É o cartório, porque que daí tem mais validade. Vai Sim, lá, é mais fácil de resolver no registra. final também. Não precisa de todo o processo judiciário para resolver, já é mais fácil de resolver já. E quem não tem bem nenhum? Aí não precisa fazer testamento. Aí não precisa fazer testamento, não tem bem nenhum, só tem que fazer o inventário, demonstrar que não tem bem e encerrar ali já todo o problema da morte, né? É, complicado. Vamos ao segundo card. Direitos dos cônjuges. Também essa é uma briga feia, né? Bastante. Então, quais são os direitos que tem o cônjuge? O cônjuge, ele tem o mesmo direito quase que dos filhos. Se for uma união estável, que hoje acho que é muito comum, a gente vive união estável, até pelo custo de casar. Então, o que acontece? Todos os bens adquiridos durante a relação, ele tem 50%. E os filhos dividem os outros 50%. E se for o bem que o outro cônjuge já possuía antes da relação, hoje saiu uma decisão nova do STF, é recente, que ele vai ter direito a dividir, ele vai partilhar junto com os outros herdeiros, com os filhos. Então, aquele bem antes de ele estar junto, que já possuía, ou até que o cônjuge herdou de repente, ele vai dividir com os outros herdeiros. Entendi. Vamos supor, se tem 4 filhos, vão ser 4 filhos mais o cônjuge. Esses bens vão ser divididos por 5. Certo, e igualmente? Igualmente por 5. Já os bens adquiridos durante a relação, fica ele 50% tem 50% para o cônjuge, e aí o resto... divide entre os filhos. Os 50% restantes, os filhos entre os que vão filhos dividir. herdeiros, isso. Entendi. Sempre não, né? Muitas vezes a gente lê nas notícias que os filhos não acham justo, o cônjuge, né? Às vezes não é a mãe desses filhos, Sim. é uma madrasta, ficar com 50%, às vezes se casou também há pouco tempo, 5 anos e tal, e os filhos ficarem, por exemplo, 5 filhos, 10% cada um. Esse é o motivo de um pouco de... É um pouco de bastante briga, na verdade. Mas a lei né? diz que 50% é do cônjuge. É a lei, e querendo ou não participou da vida, né? De repente ajudou a conquistar, ou estava junto, e a intenção era ter família, então tem o direito também. Ou estava junto numa doença,
se acompanhou até o final. Vamos ver o próximo card, que é o direitos dos descendentes. A gente falou um pouco agora, filhos biológicos, filhos adotivos e filhos socioafetivos. Os biológicos é isso que você falou. É o que eu falei agora. Tá. Os adotivos, eles têm o mesmo direito? Os adotivos têm o mesmo direito dos biológicos. Certo. A Constituição veda a diferenciação entre o filhos. preconceito. Exatamente, diferenciar filhos. Então, tem os mesmos direitos. E os socioafetivos? O que são esses filhos? Então, socioafetivos é aquele de criação. Também tá. é muito comum hoje em dia. Então, até de repente casou, o cônjuge já tinha um filho e acabou criando aquele filho, ajudando a criar e tratava como um filho mesmo. Então, esse filho socioafetivo hoje, ele também tem os mesmos direitos do filho biológico e do adotivo. Inclusive, é possível registrar esse filho para que ele tenha esse direito no cartório. Você registra ele, já tem o mesmo direito. Não precisa nem de processo. Caso não registre, dá para provar em juízo também, que realmente tratava como filho. Aí tem que ter testemunha. Testemunhas, provas, mas se comprovar, vai ter os mesmos direitos. Então, se a pessoa, né, eu não estou avaliando o que é certo e o que é errado, mas se acontecer da pessoa, ela tem o filho lá com a esposa, Sim. 3 filhos, e ele tem 2 filhos fora do casamento, de repente extraconjugal, enfim, esses filhos vão ter o mesmo direito. Vão ter os mesmos direitos. Se Certo. são filhos, não é vedado diferenciar o direito. São iguais, vai ser dividido de forma igual. Tá, e se ele casou pela segunda vez com... bom, enfim, todos os filhos vão ter Todos os direito. filhos vão ter os mesmos direitos, todos os filhos. E a cônjuge que vai receber é a atual. É atual. Não é a ex nem a... Não, porque provavelmente a ex até já vai ter feito o divórcio, a separação, então não já vai ter separado a parte dela. É atual. E se porventura não assinou o divórcio? Assim, a pessoa tá já vive com outra, mas ela não assinou o divórcio com a passada. Se não separou os bens, aí vai ter que comprovar quais bens são de quem, e vai ter que ver o caso concreto e avaliar. Contratar um advogado. Vai ter né? o direito. Eu vou pedir um minutinho para você. Estamos falando sobre problemas jurídicos quando acontece a perda de alguém. Não é? Nós falamos aqui isso. Agora, já veio outro, né? Outro card. Dívidas e créditos do falecido. Também é um grande problema, porque às vezes, aliás, muitas vezes, a gente sabe, porque a gente lê, e você também deve saber, porque você lida diretamente com isso. Mas as pessoas deixam dívidas e ninguém tá sabendo. Sim. E aí, não é herança, né? Você recebe dívida. Sim e não. Na verdade, acontece. A gente não herda dívida. Não? Não herda dívida. Se só tem dívida, sinto muito, coitado de quem tinha esse crédito. Você não precisa, você não tem que pagar obrigatoriamente. Não? Não, você não herda dívida. Você só paga até o limite da herança. Então, um exemplo, eu herdei 100 reais em dívida e 50 reais em crédito. Então, eu pago só os 50 reais, os outros 50 que eu não tinha dinheiro, encerrou ali. Mas daí você tem que provar que não tem dinheiro para pagar. Sim, mas a prova pelo inventário, porque tem que levantar todos os bens e aí demonstra, tem mais dívida do que bens. E demonstrado, você não herda, você não tem que pagar com seus bens particulares, é só com o bem da herança. Mesmo que seja filho, parente direto. Cônjuge, não herda a dívida. A dívida você só paga até o limite da herança, é sempre até o limite da herança. Então, se você receber alguma coisa, você vai pagar, claro, porque, né, seria também uma incoerência, Sim, né? Se a pessoa tinha certo bem, ele vai ter que dar vai ter que dar para o credor, para até o limite, ele vai dar até onde conseguir os bens conseguirem quitar a dívida. Entendi. Então, sobre dívidas e créditos do falecido, tem alguma coisa a mais a acrescentar? Não, é só isso. Tá. É tranquilo. Então tá. Bom, Rafael, vamos... morte sem testamento. A pessoa não escreveu nada, não falou. Falar alguma coisa em vida para alguém vale juridicamente? Não vale. Testamento, como a gente conversou no começo, é só daqueles 3 tipos mesmo. O ordinário são aqueles 3 tipos comuns. Então, se você só falar, é uma vontade, mas não tá, porque você pode ter mudado depois de opinião. Então, você manifestou uma vontade uma hora, mas vai que mudou. Então, por isso é importante sempre ter testemunhas, fazer no cartório. Então, se você morreu sem testamento, vai ser de acordo com a lei. Que aí vai abrir o testamento e vai vir os herdeiros, que são os necessários, que são os filhos, os pais e o cônjuge. Sei. Os pais a gente não falou, os pais também têm direito? Também tem direito, se não tiver filhos. Sempre primeiro são os filhos e o cônjuge, aí depois se não tiver filhos é os pais e o cônjuge. Certo, e quem não tem filhos e não tem mais família, daí vai para outros, né, sobrinho, né? Se não tiver filho, não tiver cônjuge, não tiver pai e não tiver nem tios e nem sobrinhos, senão iria para os tios e sobrinhos, mas se não tiver, a herança fica para o município.
Pro município? Pro município. Mas acontece muito? Não, sempre Acontece. Sempre não é, aparece alguém nessa hora. É possível de aparecer alguém, mas é acontece. que nem gente que fica famosa e ganha muito dinheiro. Sempre aparece um primo, não é? Vai aparecer alguém reivindicando, com certeza. Mas se não tiver, não comprovar, vai pro município. Bom, então o que a gente entendeu até agora? Testamento é importante, não é uma coisa que é importante. Pergunta, antes do resumo total. Se eu fiz um testamento, eu tinha, sei lá, 60 anos, daí eu quis fazer um testamento. Aí, com 70, eu quero mudar esse testamento. Como que eu mudo isso? Basta fazer um novo testamento, da mesma forma, com a data atualizada. Então, se fez no cartório, voltar no cartório, fazer o testamento que você anula aquele que você fez e faz um novo, validando esse novo e anulando o antigo. Então, você faz um novo testamento e ele automaticamente já anula o antigo já. Já anula o antigo. Se for da forma particular, também, fazer um novo testamento anula o antigo, porque vale a sua última vontade, a última manifestação de vontade do que faleceu. Entendi. Porque às vezes no primeiro testamento ele beneficiou tal pessoa. Sim. No outro testamento ele beneficia outra. Aí vai a briga entre aquele primeiro e o segundo. Então automaticamente é cancelado. Vale a última vontade dele. É importante a gente falar que fazer um testamento é só você tem que escrever e registrar no cartório. Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso contratar um advogado. Não precisa. Só se é um problemão. Não necessariamente, exatamente, não necessariamente. Dá para ir no cartório só e fazer no cartório também. Certo, mas é importante. É importante. Porque senão as coisas podem desandar e a pessoa, né, quer ficar em paz até e fica, né, aquela energia e é muito ruim. Bom, sobre herança, que a gente falou do crédito que a pessoa pode receber. Essa herança, então, ela é dividida. Se ele não a gente já falou, né, se não tem testamento, então é automaticamente para o cônjuge, para os filhos. Sim, exatamente. E pais e tios, sobrinhos, Alguma coisa mais que eu não te perguntei que de repente envolve essa problemática da morte? A maioria das pessoas não deve fazer testamento, né? A maioria acho que não faz. Porque tem esse tabu de testamento. Então a maioria acho que não faz. Já vou falar de morte antes de morrer, vai atrair, vai. Então não pensa no testamento como prática, como algo bom, na verdade. Você facilita até a família não brigar. Porque muitas vezes o testamento ajuda a não ter briga. Porque é muito comum ter briga na família. Muito comum. Às vezes irmãos que se voltam contra irmãos. Sim, muito comum mesmo. Acha que um tá ganhando mais, que o outro tá menos. Pessoas que se davam bem, isso não é novela não. Pessoas que se davam bem, de repente depois da morte nem se falam mais. Sim. Familiares e tudo por causa do dinheiro. A gente sabe que o dinheiro é um grande problema depois da morte. Exatamente. Então, excelente. Então, Rafael, muito obrigada. Rafael Alcântara. WhatsApp para contato 0 operadora 12 97406 5246. Instagram, advogado Rafael Alcântara, também é fácil. E o site www.advogadorafaelalcântara.com.br. Muito obrigada, Rafael Alcântara. Obrigado. Doutor, né? Aqui é mais leve, amanhã é leve. Obrigada.